Conta um Conto apresenta de Isaac Santos, Mitziká. Narração Marcelo Fávaro. Aquela noite foi de longe a mais sombria de todas. Estava sentado à mesa da cozinha, com um copo na mão esquerda, com 2 dedos de vinho, enquanto lia o bilhete de suicídio de Sofia na outra mão. 3 linhas diretas, cirurgicamente precisas. A vida se tornou insuportável, querido. O nosso amor ofuscou os acontecimentos por um tempo, mas voltei a ter os pesadelos. Tenho quase certeza de que toquei em Mitziká. Preciso acordar, e quando o fizer, vou acordá-lo também. Adeus. Eu não tinha ideia de quanto tempo se passara, enquanto fitava aquela caligrafia firme e cuidadosamente inclinada para a direita. Apenas esperei que alguém me ligasse informando que encontraram o corpo dela espatifado debaixo de uma ponte, ou atropelada por um carro, ou boiando na Lagoa das Bateias. Esperar era o que estava ao meu alcance. Os pesadelos haviam voltado para mim também 2 dias antes. Eu tenho certeza de que foi no mesmo dia em que voltou para ela. Foi quando a vi sentada na cama e fumando. Droga, eu também voltei a fumar naquele dia. Havia outro jeito de minar os estresses daqueles pesadelos? Duvido muito. O telefone tocou na mesa da sala. Respirei fundo e fui até lá, imaginando o pior e pensando numa resposta para dar à polícia. Alô? Henry? Era a voz de um amigo. Sim. É o John. Eu preciso de sua ajuda, Henry. A voz estava chorosa. Os pesadelos, eles voltaram, Henry. E eu estou sucumbindo a eles. Viver, Henry, se tornou insustentável, meu amigo. Você precisa voltar para Iguaí. Acalme-se, John. Eu irei. Aguenta firme. O telefone começou a chiar baixinho. O chiado parecia dizer: me ajuda, me ajuda. Chamei por John e ele não respondeu. Devolvi o telefone ao gancho. Bebi o meu último gole do vinho, sentindo o gosto cítrico e olhando para a hora no relógio. 1h27. O telefone tocou novamente. Alô? Alô? Henry? Outra voz conhecida. Sim. É o Lucas. Oh, Lucas. Há quanto tempo, cara? Os pesadelos voltaram, Henry. Eu estou mal, eu estou muito mal. O John, Henry. O John se enforcou nessa manhã. E ele foi encontrado no quintal de casa pelo vizinho. Deve ter sido engano. Eu acabei de falar com ele. Não, Henry, não. Eu acabei de voltar da casa do pai dele. O corpo, Henry. O corpo será velado amanhã. Pela manhã será enterrado às 5 da tarde. Eu espero que você venha. Se não puder, eu irei atrás do velho Gongoge sozinho. Lucas desligou. O telefone caiu da minha mão e ficou pendurado a 1 palmo do chão. Meus pilares de sustentação caíram de uma só vez. E o que fez? Perguntou Zé, o dono do bar, a quem resolvi contar parte da minha história, depois de uma segunda dose de uísque. Estávamos sozinhos, ele baixou as portas às 11h30 e continuou para me ouvir. E o que mais poderia fazer? Peguei o carro pela manhã e vim para cá. E a sua esposa? O investigador Max me ligou quando eu estava a caminho daqui e me disse que encontraram o corpo dela na beira da Lagoa das Bateias, com um buraco de bala que perfurou o ouvido direito e saiu pelo esquerdo. Não encontraram um revólver no local. Provavelmente alguém pegou. Obviamente, acham que eu a matei e fugi, mas eu carrego comigo o bilhete.
Puxei o bilhete amassado no bolso da calça jeans e o entreguei. Ele desamassou e começou a ler. Alternando entre o bilhete e eu, me devolveu sem falar ao respeito. Eu soube do rapaz que se suicidou há 2 dias, na quarta, disse o Zé. O John disse. A casa do pai dele foi o primeiro lugar que visitei quando cheguei, no bairro do Corinth. Cheguei às 9 na quinta-feira. Estacionei do outro lado da rua e quando cheguei à porta aberta, o rosto dele confirmou o suicídio. Estava abatido e pálido, sentado no sofá da sala com as 2 pernas cruzadas e uma Bíblia apoiada nas mãos. A minha sombra se estendeu até seus pés e ele a seguiu lentamente. Quando me viu, fechou a Bíblia e veio em minha direção. Me abraçou como se eu fosse o seu filho e pediu-me para sentar. Perguntou se eu queria um café. Usava poucas palavras, sim, mas tinha a face de um homem que chorara muito em muito pouco tempo. Ele serviu o café e aquela casa parecia estar cinza, escura. Pesada? Perguntou Zé. E eu assenti. Ele me perguntou sobre os anos que passei em Conquista e como ia o casamento. Eu disse que estava bem e que havia me separado de Sofia. Afinal, a morte nos separou, certo? Perguntei por John e ele baixou a cabeça. John se foi, ele disse. Contei sobre a ligação que recebi de Lucas, mas não disse nada sobre a ligação de John. Seria coisa demais para a cabeça dele, tanto quanto foi para a minha. Disse a ele que sabia do acontecido. O corpo de John estava sendo velado na praça da Câmara dos Vereadores naquele momento, disse o pai dele. E ele estava em casa? Perguntou Zé. Sim. Disse que, se não se despediu enquanto ele estava vivo, não o faria morto. E você foi ao velório? Fui. Saí antes de terminar o café, nunca fiz isso antes. Cheguei às 10 na praça e vou falar, tinha muita gente. Zé se levantou e me trouxe uma 3ª dose de uísque. Se serviu com uma dose para me acompanhar. Tinha um pano branco no ombro direito, cerca de 50 anos, tinha o Zé com alguns fios brancos na cabeça. Eu estive por lá por volta das 11 horas. O Dodge preto 74 é o seu, não é? Perguntou ele. Sim, como sabe? Cidade pequena, disse ele. Se um pássaro de outra cidade cruzar o nosso céu, saberemos. Eu sorri e ele também. Encontrei Lucas no velório. Ele estava de terno, andou na minha direção procurando por Sophie. Ele apertou firme a minha mão. Conversamos e ele me perguntou sobre ela. Disse a ele que ela ficou em Conquista e ele assentiu. Ela nunca se deu bem com John, não é mesmo? Me disse. Quero dizer, não como nós. Ele tentou contornar quando olhei de maneira séria. Nunca me dei bem com ele. No nosso grupo de amigos, Lucas era o conhecido. Ele indicou com a cabeça a parte alta da praça. E lá estava o caixão, aberto sobre o sol alto e impiedoso. Meu coração pesou. Não havia pesado como quando eu encontrei o bilhete de Sofia, mas ainda assim pesado. As pessoas estavam sentadas em cadeiras de aço ao redor do caixão, ao redor das cadeiras. As pessoas ficavam de pé. Não tinha cadeira para todo mundo. De tempo em tempo, alguém chorando se aproximava do caixão e dizia algo inaudível de onde eu estava. Às vezes apenas o olhava. Me recusei a ir. Não tinha por que me despedir. Ele já estava longe dali e aquele era apenas o seu corpo morto e gélido. Lucas me avisou que o enterro seria às 17 horas e que à noite iria ver o velho Gongoji. O filho de Zeca era querido por todos, sorria o tempo inteiro. Eu não acredito que os pesadelos o levaram ao suicídio, observou Zé. Não foram apenas os pesadelos. Tem a ver com Mitsika. E o que é isso? Quando éramos pequenos, formávamos um grupo de 5 pessoas. Sofia era a única garota. Os outros 4 eram Pedro, o John, Lucas e eu.
Ficávamos sentados na calçada da casa de um de nós durante a noite, contando, sabe, coisa de crianças, histórias de terror, ou falando sobre várias outras coisas. Pedro era o mais tímido do grupo. Numa dessas noites, ele sonhou com um velho e uma pedra que pulsava luz vermelha. Ele disse que no sonho a pedra era do tamanho de uma uva na mão do velho, que usava capas pretas. Ele guardava debaixo de uma pedra pesada e tinha grandes cabelos grisalhos e barba grande, um capuz na nuca. Segundo ele, o velho chamava a pedra de Mitziká. A palavra também estava escrita em sua testa. John e Lucas riram, e o Pedro continuou, dizendo que o velho sem nome lhe mostrou onde ela estava. A Sofia o indagou quando ele teve esse sonho. Ele disse que na noite anterior, Sofia queria saber onde era o local no qual o velho dissera que estava Mitziká, e ele disse que diria se todos nós fôssemos com ele. Eu concordei. John e Sofia também. Lucas não queria ir. E o que aconteceu? Indagou Zé. Que acabara o uísque e eu não havia chegado sequer na metade. Marcamos para nos encontrar no dia seguinte. Era cerca de 9 horas quando nos encontramos na rua, e nós 5. O Lucas resolveu ir para não se sentir excluso do grupo, tenho certeza, apesar de não confessar isso. Pedro levou uma mochila cheia e pesada, mas nada de comida. Água ele disse que teria lá. Descemos a estrada do Leite Glória. Fomos em direção ao rio Gongoji. No caminho, Pedro contou partes do sonho que ele não tinha contado antes, enquanto levava a mochila cheia e pesada. O Pedro era gordo. Aliás, o gordo do grupo. Sempre desconfiei que ele era apaixonado por Sofia. Ela tinha essa impressão. Também. Estávamos saindo nessa época, mas era segredo. Recordo-me desses tempos com aquela sensação boa que o romance da infância nos traz. Pedro contou que o velho do sonho o pediu para levar os cadernos e as canetas na mochila e o que mais tivesse em casa. Eu tenho um mau pressentimento, ele disse, mas prefiro me aventurar e descobrir a ficar em casa pensando em como poderia ter sido. Ele havia assumido a postura de líder do grupo. Estava determinado a encontrar Mitziká. Naquela manhã, ele iria mesmo se nós 4 abandonássemos a ideia. E os suicídios de Sofia e John foram causados dessa aventura. E está me dizendo que uma aventura de crianças causou o suicídio de 2 adultos? Estou, eu disse. E além disso, é algo que me assusta até hoje. Como dizia quando criança, fomos até o rio Gongoji. Pedro na frente, Sofia e eu atrás, e atrás de nós Lucas e John. Estávamos no meio de um bosque agoniante, cheio de insetos atraídos pelo nosso suor e ortigas queimando nossas pernas. Nunca estive lá antes, mas o Pedro seguia como se já conhecesse o caminho. Estava calor, estávamos com sede, mas o som do rio já era audível. Atravessamos uma espécie de muro de relva, e atrás dela estava o rio. Na beira dele havia muitas pedras de variados tamanhos. Pedro parou e olhou para os 2 lados. Matamos a sede. O rio descia para a direita. Ele seguiu o caminho contrário e seguimos. Encontramos uma pedra do tamanho de uma melancia num tom entre o vermelho e laranja. Ainda estava de manhã. Pedro parou e tirou a mochila. Ele disse que tínhamos que rolar a pedra. Nós 5 a rolamos com muita dificuldade. Uma luz vermelha e forte saiu debaixo dela. Se olhássemos diretamente, ficaríamos cegos, acredito. Fechamos os olhos. Quando os abri, olhei para o céu e percebi que era final de tarde. As nuvens estavam com um azul escurecido. Levantei e olhei para o horizonte. O sol estava se pondo, envolto a uma áurea laranja. Sofia, John e Lucas estavam com uma das mãos apoiadas na pedra que naquele momento estava cinza. Eu também estava apoiado quando acordei. Pedro havia desaparecido com a mochila. As cigarras cantavam de vários lugares ao nosso redor.
O som do rio era mais alto à noite. Depois que os pássaros iam se agasalhar, um a um eles acordaram. Trocaram olhares assustados, nos perguntando o que havia acontecido. E descobrimos que a dúvida se equilibrava à falta de informações. John perguntou onde estava Pedro, e nenhum de nós soube responder. Talvez ele saiba, disse Lucas apontando por cima dos meus ombros. Um homem de idade avançava, nos observando por entre as árvores com roupas sujas. Estava quase anoitecendo, mas era possível vê-lo. Ele deu as costas e correu. Lucas o perseguiu, gritando para que parasse. Os gritos cessaram no meio do bosque e fomos atrás dos dois. Quando os encontramos, o velho estava afagando o rosto de Lucas e chorando, repetindo o nome dele várias vezes. Lucas o empurrou e se juntou a nós. O velho sem nome nos encarou, um a um. Ele tentou se aproximar e John o ameaçou com um pedaço de madeira. Perguntamos sobre Pedro e ele nada disse. Sentou-se numa pedra e começou a enxugar os olhos. Quem era esse homem? É uma boa pergunta. Perguntamos quem ele era. Ele não parava de olhar para Sofia. Disse que, se dissesse o nome, não acreditaríamos. Então o apelidamos de o velho do Gongoji. Quando ventava e os cabelos ondulavam na testa, podíamos ver a palavra de Mitsuka, marcada como os vaqueiros marcam gados. Ainda me lembro da sensação quando percebi. Ele era exatamente o velho dos sonhos que Pedro havia descrito. Mas posso contar minha história para vocês, ele disse. Sentem-se. E ele o fez, como estou contando aqui, eu disse a Zé. Zé pegou mais uma garrafa de uísque e colocou-a à mesa. Serviu-me da 4ª dose e se serviu da 2ª. Eu agradeci e continuei. Ele começou a falar sobre a infância. Disse que, quando criança, era o gordo do grupo e era apaixonado por uma garota que sabia gostar do seu próprio amigo. Sempre foi tímido e distante. Um dia teve um sonho. Sonhou com um velho e uma pedra lendária. Essa pedra, ele descobriria depois, é o lado sombrio de uma outra pedra, também lendária. Teve esse sonho diversas vezes, quase todos os dias. Às vezes ia dormir mais cedo para conversar com o sábio dos sonhos e passava dias falando e quando na verdade se passavam apenas uma noite aqui. Ele se sentia no melhor dos sonhos. Ele se sentia melhor dentro do sonho. Um dia resolveu contar aos amigos. O sábio dos seus sonhos o havia mostrado o local de onde ele poderia encontrar a pedra que o ajudara a se tornar sábio. E eu quis, disse o velho do Gongoji. Reuni meus amigos, que eram em parte incrédulos, e fomos. Depois de muito tempo, o velho que nos contava a história percebeu que ele era o próprio sábio que invadira os seus sonhos. Ele voltara através das portas que os devaneios abriam e falava com o seu eu do passado. Fiz uma pausa para tentar lembrar. Esta parte das memórias sempre me deixa confuso. Zé me olhou com uma mistura de ébrio, confuso e cansado. Vai me desculpar, ele olhou para no oriente de aço que sambava no seu pulso. Bem, são 2h15 da manhã. Eu preciso dormir. Estava cansado e com razão. Me levantei. O balcão e o chão estavam girando. Zé cambaleou até a saída do bar. Ergueu o portão de aço, quebrando o silêncio com aquele som alto e áspero. Na saída, puxei a carteira e ele me deteve. Guarde. Já pagou pela bebida com a sua história? Eu gosto de ouvir. Quando bem contada, é ótima. Ele me pareceu um homem bom. E um bom homem conhece seus limites.
Desci a rua de paralelepípedos, vazia em direção ao carro estacionado na praça. O pai de John me emprestou uma casa que ele tem perto da rodoviária. Não demorei a chegar. Não lembro o que aconteceu depois disso. Eu apaguei. A casa emprestada tinha uma ótima sacada no andar de cima. O muro de concreto coberto por azulejos brancos iam até a altura dos joelhos e uma proteção de madeira continuava até a altura da cintura. Fiquei aqui, fumando por horas e imaginando como faria para passar esses acontecimentos às pessoas através dessa escrita. E foi aqui que me encontrei. E encontrei também as palavras certas para mostrar o meu ponto de vista acerca das coisas que aconteceram. A sacada dava para a rodoviária e era possível vê-la por entre as árvores do outro lado da Rota 262. Vi 4 ônibus com destino à Vitória da Conquista. Tive saudades, confesso. Mas não posso mais voltar. Há um investigador à minha procura e o grupo de justiceiros querendo minha cabeça. Acham que eu atirei na cabeça da minha esposa, mas voltemos aos acontecimentos mais antigos, enquanto eu ainda posso recordar. Estávamos sentados ao redor do velho quando ele nos disse a respeito de Mitsuka. Antes ele contou que quando os amigos removeram a rocha, ele olhou para a luz que saiu debaixo dela. Ele se viu em outro lugar, distante, diferente. Uma terra onde o sol e a lua eram raros. Obedecendo ao que o sábio havia pedido, ele levou cadernos e canetas, como Pedro, e buscou o conhecimento em todas as suas formas. Passou a vida toda longe dos amigos, longe da família, das pessoas que ama. O velho não tinha ideia do que acontecera com os seus amigos no momento, mas quando voltou, tinha 70 anos a mais. E as crianças tinham a mesma idade de antes. É claro, não o reconheceram. Porém, ele sempre os observava de longe quando podia. Provavelmente ninguém acreditou na versão deles de que eu desapareci aqui no Gongoji. E eu devo ter me tornado um mistério, disse o velho do Gongoji. Apenas estava do outro lado. Não era este mundo, mas não era o mundo dos mortos. Lucas e John trocaram olhares. E tudo isso por obra de Mitsuka, continuou. E que é Mitsuka? Perguntou Sofia. Ela é uma pedra lendária, oposta a outra pedra também lendária que fica do outro lado, disse o velho. Demorei anos para descobrir isso. Passei por muitos povos e tribos. Tive acesso a todo tipo de conhecimento. E qual é a pedra do outro lado? Eu perguntei. Não é o assunto, garoto, disse ele. Depois de muito exercitar, aprendi a invadir os sonhos, através das brechas que esses os deixavam. As pessoas mais solitárias sonham mais. Encontrei uma grande porta aberta, a do jovem Pedro. O ajudei a encontrar Mitsuka. E para qual fundamento? Perguntou John, com um pedaço de madeira na mão. O que vocês precisam saber é que Mitsuka é algo terrível. Quem toca nela entra num estado semelhante ao coma. Quem estiver nesse lado só acorda quando morre no mundo dos sonhos. Já está escuro, disse Lucas, olhando de esguela como quem diz: quem abriu a porta do asilo? Vamos procurar Pedro e voltar para casa? Nós 4 nos levantamos. O Pedro que vocês procuram está distante daqui e, ao mesmo tempo, mais perto do que podem enxergar. Ora, cale a boca, bradou John, com um pedaço de madeira subindo e descendo na palma da mão esquerda. Ele está numa terra distante agora, disse o velho, estudando em povos e tribos diferentes.
recebendo o conhecimento de toda a sua forma. Em 70 anos, ele conhecerá a verdadeira natureza de Mitsuka. Descobrirá que ela existe apenas para enganar, matar e destruir, e fugirá dela, avisando seus amigos do passado. Eu me levantei e puxei Sofia comigo. Lucas puxou John para longe do velho. Eles andavam rápido, gritando por Pedro bosque adentro. O Senhor segurou minha mão. Sua mão já era calejada e dura. Garoto, se você tocou em Mitsuka, sugiro que morra para acordar. As pessoas reféns dela têm pesadelos horríveis. Você não vai aguentar. Esses pesadelos, esses sonhos vão e vêm durante a vida inteira. É desse sofrimento que ela se alimenta. E se eu morrer e não tiver tocado em Mitsuka? Perguntou Sofia do meu lado, segurando minha outra mão. Precisa ter certeza, disse o velho. Senão, morrerá em vão. Vamos, gritou John de longe. Esqueçam o Merlin do Caps. Nós nos seguimos. Qual o limite da realidade? Onde ela faz fronteira com a fantasia? Bem, não faço ideia. Eu não engoli aquela história no início. Saímos do bosque gritando por Pedro. Mas, como já devem imaginar, não o encontramos. Chegamos no bairro novo de volta, onde morávamos, e os nossos pais estavam esperando, desesperados. Contamos aos pais do Pedro que ele desapareceu próximo ao rio Gongoji. Quando perguntaram por que fomos lá, nenhum de nós soube responder. E o tempo passou. E o Pedro? Bem, o Pedro nunca mais apareceu. Às vezes, sentávamos na calçada durante a noite e contávamos histórias de terror, sempre sentindo falta do garoto gordinho. Em certas ocasiões, víamos ao longe a silhueta de um velho nos observando. E isso era assustador. Na época, e depois de alguns meses, começamos a ter os malditos pesadelos. Ao mesmo tempo, todos nós. Eram coisas que nos apavoravam em particular. Ficávamos muito assustados. E os adultos da época chamavam de fase. Mas sabíamos que não era. Nós 4 começamos a emagrecer. Emagrecemos muito durante essa fase. Meus pais me levavam para fazer exames em Conquista e acabamos morando por lá. Continuei conversando com meus amigos por telefone, com Sofia com mais frequência. Ela se mudou para lá depois de 2 anos. Passamos a fase dos pesadelos. Eles pararam no mesmo dia. E então, casei-me com ela. E fomos morar no bairro Ibirapuera. A comunicação com os amigos em Iguaí foi se tornando escassa. Você sabe, o tempo vai passando. Os gostos vão mudando, a gente vai se afastando. O trabalho excessivo de ambos nos fazia acreditar que os pesadelos nunca mais voltariam. Grande engano. Às vezes Sofia acordava gritando, berrando. Outras vezes eu me assustava quando acordava com ela me olhando a um palmo do meu rosto, com os olhos arregalados, tentando me acalmar. Mas não eram os mesmos pesadelos de antes. Não ainda. Os olhos arregalados sempre me assustaram. Há medos que não nos abandonam nunca. O dia em que relato isto é um sábado, 20 de julho. O Romance no Deserto, cantada por Fagner, estava tocando em algum lugar e eu, ouvindo da sacada. Essa música é linda e arrepiante. Vejo cidades, fantasmas e ruínas. À noite escuto teu lamento. São pesadelos, aves de rapina, no sol vermelho do meu pensamento.
Na segunda-feira, dia 15, voltamos a ter os pesadelos. Provavelmente nós 4. Encontrei Sofia fumando na beira da cama. Eu voltei a fumar no mesmo dia. Fazia tempo que tínhamos parado e voltar era um péssimo sinal. Na terça-feira, dia 16, os pesadelos vieram com força total, como se eles saíssem dos sonhos e saltassem para o nosso mundo. Não me recordo quantas vezes acordei e vi ou ouvi algumas coisas, como se eu ainda estivesse dentro do pesadelo. Cada noite mais forte. Chamam de paralisia do sono. As pessoas dão variados nomes ao que não conhecem para tentar ter algum tipo de controle sobre o incontrolável. Faz parte da natureza e do orgulho humano. Na quarta de 17, pela manhã, a minha mente já estava anestesiada, fora de órbita. Não tinha discernimento se eu estava acordado ou não, sobre o que era real ou não. Me lembro apenas de estar deitado e não ver Sofia na cama. Levantei para tomar água e quando abri a geladeira, deixei cair a caixa de leite. Derramou um pouco. Quando me abaixei para pegar, sabe, ouvi alguém bater freneticamente na porta. Claro, fui em direção, abri. Uma surpresa. John! Mas ele estava suado e ofegante na minha frente. Eu ainda não sabia do suicídio. Ele ainda não sabia que estava morto. John olhava para os lados, assustado. Os pesadelos, Henry. Os pesadelos. Eles voltaram. É preciso fugir. Me ajuda, Henry. Ele segurou a porta e bateu com a cabeça diversas vezes, com a mesma intensidade que batera antes. Eu tentei segurá-lo. Ele arremessou o meu braço para o lado, deixando uma linha vermelha no antebraço. Viver se tornou insuportável, Henry. Isso vai passar, meu amigo, isso vai passar. Ele respondeu com uma voz gutural. Não, é tarde demais para mim. E voltou a bater a cabeça na porta, freneticamente. Um lençol branco veio rastejando da rua, de maneira mórbida, e me cobriu a cabeça. Eu ainda ouvia as batidas de John contra a porta. Empurrei o lenço, e eu estava deitado, na minha cama, ouvindo alguém bater freneticamente na porta da frente. Sofia estava deitada do meu lado. Levantei-me para abrir a porta e senti um ardor no antebraço. Era o arranhão que John tinha feito. Jesus! Corri para ver quem estava na porta e, passando pela cozinha, vi uma caixa de leite no chão derramando. Me aproximei dela e depois da porta e ouvi a voz de John. Henry! Abra a porta, Henry! Senti um toque arrepiante no ombro e virei-me assustado. O que houve, querido? Perguntou Sofia, já do meu lado, e as batidas cessaram. Nada, eu disse a ela com o antebraço ainda ardendo. O outro evento parecido envolvendo John foi a suposta ligação que recebi dele mais tarde, a 1h27. Sofia estava pálida também, magra mais do que o habitual. Os pesadelos, câncer da mente, a estavam consumindo. Por 3 vezes, durante aquele dia, ela falou em devaneio algo sobre ter tocado em Mitsuka e sobre precisar acordar. Já esperava alguma atitude dela, sim, sempre esperei. Talvez o velho e ela tivessem razão. Talvez fosse melhor acordar. Tem uma luz por trás daquela serra. Mira, mas não erra, minha pequena. A noite é longa e é tanta terra. Poderemos estar mortos noutra cena. Resolvi começar a escrever aqui na sacada da casa que o pai de John me emprestou. Agora há pouco, um casal passou comentando sobre Lucas, o amigo do finado John, ter sido encontrado ontem por um caçador na beira do rio Gongoji.
com um ferimento de calibre 45 na têmpora esquerda. A arma estava no local e isso indicava suicídio. Ele havia dito que iria em busca do velho do Gongoji, quando o encontrei no velório de John há 2 dias na quinta-feira. A outra vez que o vi foi há 10 minutos. Lucas vestia um terno. Estava no teto da casa em frente a esta, me olhando com os braços e ombros caídos e a cabeça ensanguentada. Talvez os passos pesados que ouvi no teto enquanto dormia sejam dele. Os passos que ouço na cozinha. A respiração pesada que sinto atrás da minha orelha esquerda, que arrepia a minha pele enquanto escrevo. O forte cheiro de pólvora e sangue fresco. Pode ser coisa da minha cabeça, sim. Não estou conseguindo discernir o que é real ou não. Os pesadelos estão comigo o tempo inteiro, dia e noite, acordado ou dormindo. Mas como dizem, a esperança sempre existe. Há um escape para fugir da alucinação de Mitsuka. Na sala desta casa, há uma madeira na horizontal, a 3 metros do chão. A madeira é firme. Eu mesmo testei quando a amarrei à corda. Viver realmente se tornou insuportável. Fim do conto.